Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando desde o dia 6, 7, a gente tem recebido aqui muitos autores e muitos autores. Muitos sorteios, muitas risadas. Esse ritmo vai continuar até o dia 16, tá? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro, então já corre lá e já se inscreve. Spotify, Anchor e Amazon Music. O Instagram, MoniqueMM18, e claro, pelo Instagram da nossa autora ou do nosso autor, tá? Hoje nós começamos aí as lives às 3 horas. Acho que foi, né? 3 horas. Com o Patrick Souza, foi um bate-papo maravilhoso. E vamos até às 10. Olha que maravilha! Amanhã a mesma coisa, teremos aí um quarteto fantástico de autores que eu tô louca para divulgar para vocês. Então fiquem por aí. Lembrando que o podcast literário não tem só live, tá? É só live, é episódio, então tem um monte de conteúdo literário gerado para vocês diariamente, tá bom? Muito bem, nós vamos conversar agora às 17 horas com a autora nacional Zilmara Peixoto Nakai. Tô doida para conhecer esse Nakai. A gente vai estar falando sobre o livro Desvendando Deus e, claro, toda a carreira dela, os outros livros publicados. Vamos conhecer um pouquinho melhor essa escritora, né, gente? Muito bem. Lembrando que até o dia 16 a gente tem live. Depois vem o carnaval. A gente para e retorna em março, tá bom? Eu acho que a nossa escritora já está online. Peraí. Zilmara, querida, vou aí para você, é só aceitar. Mas que rápido, gente! Foi instantâneo! Oi, seja muito bem-vinda, querida! Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Você está me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo, tô te vendo. E você, tá tudo ok aí? Tudo certinho. Maravilha! Antes da gente começar, eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu acho que criar essa ponte com os leitores, os seguidores, os ouvintes, é muito importante. Então, eu fico muito feliz quando um autor ou uma autora nacional se disponibiliza, se propõe a vir aqui falar sobre a sua obra. Muito obrigada, tá? Gratidão, Monique. Boa tarde para você. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos prestigiando nesse momento. Me diz uma coisa, tua primeira live? Primeira. Que maravilha, né, gente? É uma responsabilidade inserir uma autora nacional na sua primeira live. Você tá bebendo o que aí que você falou? Um chazinho, né? Para conseguir tocar a live. Você tá nervosa? Sempre ficamos, não é? Como uma boa bióloga, eu posso dizer que o sistema nervoso, assim, ele tá funcionando, tá ótimo. Tá em dia. Tá em dia. Não se preocupe. Eu acho que falar de literatura é sempre muito bom. E principalmente quando a gente fala sobre o nosso próprio livro, é melhor ainda. Então, relaxa, porque fazer live
é uma delícia, tá? Gratidão. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou aqui de Recife, Pernambuco, terra dos Altos Coqueiros, terra do Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Aqui nesse calor nordestino. Maravilhoso. Eu quero pegar um avião agora e ir para a terra de Suassuna, gente! Que delícia! Eu conheço Maceió, não conheço, eu tenho um escritor daí também. E ele falou, Monique, venha, porque você vai amar isso aqui. Gente, imagina, a terra de Suassuna. Isso. E se você vier para a nossa Bienal aqui em Olinda, quero te conhecer pessoalmente e aí trocar figurinhas realmente assim, de uma forma mais próxima, não é? Pois é, em falar em Bienal, vai ter Bienal esse ano aqui no Rio de Janeiro, você vem? Eu vou colocar aqui na agenda, quem sabe, não é? Vou ver se eu consigo. Se eu consigo, são muitas coisas para organizar, né? Se você conseguir vir a Bienal esse ano de 2023 aqui no Rio de Janeiro, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Perfeito. E Olinda, quando tiver, você me manda. Tá bom. Porque eu parei de tudo, sou louca para conhecer Olinda, gente, vocês têm noção. Agora, né? Agora, Zilmara, me diz uma coisa. Teu sobrenome Nakai é o quê? Japonês? Coreano? Chinês? É o quê? É japonês, mas não é meu, não é da minha família. Eu fiquei utilizando o sobrenome Nakai, que pertenceu ao meu ex-marido, mas aí eu continuei utilizando, até porque nomes diferentes acabam pegando, não é? E como eu compartilho esse sobrenome com os meus filhos, então tá tudo certo. Ai, que maravilha. Zilmara Peixoto Nakai, gente. É o nome da nossa nome de autora. nascimento é Zilmara Peixoto de Melo. E aí eu fiquei Nakai e até me chamam hoje em dia de Nakai. Maravilha. O livro tema da nossa live hoje, é claro, vamos falar um pouquinho sobre todos os outros, mas Desvendando Deus. Ô, Zilmara, Desvendando Deus é o teu livro publicado mais recente ou não? Não, Monique. O livro mais recente é o livro A Origem de Deus. Que, na verdade, eu comecei a escrever o livro Desvendando Deus na pandemia. E quando eu encaminhei ele para a publicação, fechei contrato com a editora, enquanto ele estava no forno, os pensamentos continuaram fervilhando, assim como Olinda, a cidade aqui do lado, o município aqui do lado. E eu precisei escrever um pouco mais, e aí nasceu o livro mais recente, que é o livro A Origem de Deus. A Origem de Deus. Ok, a gente tem Desvendando Deus, A Origem de Deus. Quantos livros você tem publicado? 2. Acabou nascendo assim, deveria nascer um primeiro, depois o outro, mas a editora segurou um pouco o primeiro livro e acabou que saíram na mesma semana. Saiu Desvendando Deus e A Origem de Deus. Ah, só para eu entender isso, então. São 2 livros publicados, A Origem de Deus e Desvendando Deus, é isso? Isso, Monique. Ah, agora eu entendi. O Desvendando Deus foi publicado em 2022, é isso ou não? Isso. Uma semana depois, A Origem de Deus. Porque são assuntos parecidos, mas que não cabiam em um mesmo livro, para que não perdesse o foco do que eu gostaria de trazer do ponto de vista da espiritualidade. É uma continuação do outro, o leitor pode ler? Não chega a ser continuação. No entanto, ler um, eu acredito que fomenta o desejo em ler o outro também. Ah, entendi. Então, a gente Desvendando Deus e A Origem de Deus, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Agora,
O Desvendando Deus, você publicou pela Viseu, não foi isso? Exatamente. Editora Viseu. A Origem também? Também. Os dois pela Editora Viseu, que fica no Paraná, né? Em Maringá. Como é que foi essa sua relação de publicar por uma editora os seus livros? Você achou positivo? Você pretende fazer uma publicação independente no próximo livro? Como é que foi essa sua experiência? Veja só, a editora Viseu, ela é muito boa, assim como tantas outras editoras. Eu fiz uma pesquisa, verifiquei qualidade dos livros, atendimento ao cliente, a questão da revisão ortográfica e decidi pela Viseu. Mas no próximo livro, que já está no forno também, está sendo... Eu acho que depois que a gente escreve o primeiro, parece que não para, né? Não para. É verdade. Eu vou te falar, isso é tão verdade que eu em 2 anos publiquei 4 livros. 4 livros, eu vi tua biografia, então... Nossa. É viciante. Porque você escreve a primeira história, escreve a segunda, a terceira, a quarta. Então, quando eu falei assim, gente, chega. Deixa eu dar um time, porque eu preciso dar uma respirada, porque foi um lançamento atrás do outro, mas eu não consigo. Eu quero lançar mais livro, eu quero mais livro. Isso não é uma ambição negativa. Isso são sonhos que se realizam. Perfeito. A gente é feito de sonhos. Tem gente que sonha em ter uma casa, uma mansão, viajar. Eu, pelo menos, como escritora, sonho em publicar meus livros. E não é por uma questão de vaidade, é por uma questão de passar uma mensagem. Todos os meus livros, como de tantos outros autores, passam mensagens. Então, os nossos livros servem para isso. Então, é por isso que a gente não consegue parar de escrever. Porque a gente sempre tem alguma coisa para dizer. Alguém tem que ouvir o que a gente está escrevendo. Exatamente. É por isso que a gente publica. Monique. Entendeu? E aí a gente não consegue, assim, ter alguém para ouvir a gente 24 horas e tudo que a gente tem para dizer. Nem se a gente pagasse terapia todos os dias com um psicólogo diferente. Coitada da terapeuta! Pior terapeuta que existe é a de escritor, gente. Eu fico imaginando. Ana Cristina, que me ajudou muito também. Eu quero aproveitar, viu, essa deixa para mandar um beijo muito grande para a psicóloga Ana Cristina, que me acompanhou no período da pandemia, que foi um período tão catastrófico, e eu acho que todo mundo sentiu e sofreu um pouco, se não de forma mais severa, mas de alguma forma, né? No aspecto mental, psicológico, emocional, eu acho que foi algo que mexeu demais. E naquele momento eu procurei ajuda profissional. E mando um beijo aqui para Ana Cristina, psicóloga, que escreveu, inclusive, o prefácio do primeiro livro. E me escutou tanto que ela fez assim, escreve, mulher. A gente tem aqui uma seguidora chamada Jaques Molina, que está te parabenizando. O Ítalo, que está te parabenizando, feliz. Não tem nada melhor do que alguém feliz pelas nossas conquistas. E o Ítalo está aqui. Estou aqui feliz por você. Muito bem. Beijo grande para o Ítalo. Conheci ele. Eu ministrava aula no curso de segurança do trabalho. E ele foi um dos alunos, dos estudantes. É um amigo, um queridíssimo. Um ser humano maravilhoso. Jaqueline Molina, que está chegando também na família, uma pessoa maravilhosa. E até a minha mãe, Zilma, eu sou Zilmara. A Zilma, dona Zilma, seja muito bem-vinda. Que maravilha, a live está carregada de gente boa. Agora, ô Zilmara, me fala uma coisa. Eu não tenho como falar do teu livro sem falar dessa capa e desse título. Como é que surgiu esse título, Desvendando Deus? Isso é possível? Pois bem, Monique, veja, esse livro, ele traz fortes reflexões
esses 2 livros, eu vou falar desse, que é o objetivo da live. Esse livro foi no começo, né, das minhas indagações religiosas, quando eu percebi, eu sempre me indaguei acerca de alguns dogmas, acerca de céu, inferno, condenação, medo, teologia do medo, a prisão mental e as formas que as religiões se organizavam e o formato de um Deus que está fora, longe, vendo tudo, abençoando uns, permitindo que outros sofram, e isso me fazia sofrer demais. E aí começou a desvendar do que eu chamo de Deus, do que todos nós chamamos de Deus, mas que hoje eu temo muito quando eu falo o nome Deus, porque é uma palavra genérica, e como aqui no mundo da matéria tudo é relativo, não é absoluto, não estamos falando de um plano, não estamos vivenciando adequadamente o plano do imaterial, então eu acabo relativizando esse Deus ao meu sistema de crença, ao meu sistema de fé, de forma que eu me sinto arrogante o suficiente para acusar o sistema de fé alheio de errado. E daí vem o Deus está aqui, não está ali, né? E isso começou a me trazer várias reflexões, vem esse desvendar de Deus, o texto traz muitas perguntas, o livro traz muitas indagações, né? E aí, diante da pandemia, vem a questão da polarização política, e eu comecei a sofrer demais, porque eu venho de um sistema cristão, né, evangélico. Hoje eu pratico uma espiritualidade o mais livre possível de religiões e de modelos e de denominações. Não sei se eu consigo me adequar a algum modelo. Inclusive, quando chegam para mim para falar assim, Zilmar, eu tenho uma igreja ecumênica ali. Eu digo, pronto, já materializou, já criou um sistema, já criou um dogma, um modelo. E eu comecei a sair disso e me sentir culpada e entender que essa culpa não pertencia a mim, mas que eu, assim como tantos outros colegas, tínhamos sido vítimas de uma teologia do medo. É muito fácil você controlar o outro através do medo. Então, quando você fala assim, se você fizer isso, você vai para o inferno, o inferno de Dante tem fogo, tem diabo, tem Satanás, mas se você fizer de outra forma, você vai para o céu, e aqui tem Deus que vai te atender. E a partir dali você começa a dominar o pensamento do outro, as pessoas começam a fazer as coisas por si, para não ir para o inferno. Não porque respeitam ou se conectam com Deus, com esse Deus. Porque Deus tem vários nomes, né? Inclusive o tetragrama, o nome indizível. Então, veja, só para concluir esse pensamento, estamos falando aqui de algo incognoscível, imaterial, indefinível. Então, quando a gente traz para o plano da matéria, já se perde muito da essência, da conexão com esse ser interior que habita cada um de nós. Então, o céu e o inferno, o livro vem trazendo reflexões, mostrando como o aspecto da consciência interna de cada um de nós, assim como o aparelho psíquico de Freud, do id, ego e superego, como o Shaitan, o seu Satã, o teu opositor, o anjinho que manda tu fazer aquilo que é certo, e o teu ego, que é aquilo que se manifesta ao vencer essa batalha interior. Então, daí vem o desvendar de Deus. Muito bem. Assim, eu concordo com algumas coisas e outras a gente vai, né? Não estou de forma nenhuma confrontando o que você está falando, não é isso. Eu acho que a religião é uma forma de doutrina, que é muito diferente da fé. A religião doutrina e a fé move. Quando a gente fala em paraíso e inferno, a gente tem essa ideia lá da Igreja Católica da Idade Média, que para manipular e doutrinar as pessoas usavam o inferno como se você for uma pessoa ruim, você vai queimar e as pessoas tinham tanto pavor de ir para o inferno pós-morte que elas
estavam ali viver uma vida doutrinada pelo que a igreja dizia, tá? Parece que estamos hoje em 2023 na Idade Média, que ainda assim nós vemos isso. Só que nós não estamos mais na Idade Média. A concepção do inferno e do paraíso, ela tem que ser literalmente reformulada. Porque você pode ser uma boa pessoa e ainda assim não ser doutrinada pela igreja, pela uma doutrina evangélica, católica, kardecista, umbandista. Eu sou kardecista. Eu sou, né? As minhas raízes são kardecistas. Hoje eu frequento um templo ali umbandista, mas todas as minhas raízes são kardecistas, tá? E assim, a gente tem um umbral, que é o inferno da igreja católica, ou sei lá, da evangélica. A gente tem aquele plano. Assistam o Nosso Lar, quem não assistiu o Nosso Lar, né? Então, assim, toda religião, só que assim, gente, né? Perfeito, perfeito, Monique. Eu não critico nenhum, eu consigo encarar muito bom te ouvir diante desse breve relato. Todas as religiões numa boa. O fanatismo é o que é o problema. O fanático não fica perto de mim, porque eu não tolero. Perfeito. Não quero. O extremismo. Não quero Inclusive, fanatismo. tem aqui na live amigos ateus. Um beijo para meus amigos que, assim como eu, refutam um modelo de Deus, né? Que é imposto muitas vezes para as pessoas não se responsabilizarem pelos seus próprios atos. E aí, com muito respeito a todas as caixinhas, com todo respeito a todas as matrix, né? O que é que o livro traz ideias assim sobre a espiritualidade como algo superior e material, que está acima de qualquer que está acima de coisa física, e que quando nós entramos em contato com essa espiritualidade, a gente tende a materializar. E daí nascem os modelos de fé, os modelos de Deus, entre aspas. Então, de repente, você observa uma consciência divina que se manifesta através da força. E na tua cultura, aquela força, aquela guerra, você chama de Ogum. Outra pessoa enxerga aquela consciência divina também da guerra, mas não conhece Ogum, conhece o arcanjo Miguel. Ele diz, é Miguel. Para outros povos, aquela consciência divina da guerra se manifesta naquele arquétipo material de guerra. E outra pessoa olha esse grupo que nem conhece Ogum, nem conhece Miguel, faz, é São Jorge. E não, a gente pode abrir esse leque. Você vai ali no Islã, o Deus que a gente acha que é universal, eles têm outro nome, né? A Índia tem outro, o budismo, e aí a gente vai abrindo o leque. Eu acho que o que nós temos, que é universal, é uma força superior. E cada nação dá um nome. A fulana é do catolicismo, a fulana é do evangelismo, a fulana é do kardecismo, a fulana é do budismo, mas a força superior que nos rege é uma só. É uma só. Na minha concepção. E assim como tá? Nós temos o filósofo, né? Sócrates, que falou que Deus é a voz da consciência, aquela voz mais interna que você encontra no silêncio absoluto. Só que aqui é muito confuso, aqui são muitas ações, aqui no mundo da matéria, muitas palavras, e a gente muitas vezes se desconecta desse silêncio, desse eu interior mais profundo e mais limpo, e quer encontrar respostas nos outros, nos arautos, nos profetas, naqueles que, assim como nós, como homem dorme, se apaixonam, desapaixonam como nós, mas parecem estar mais próximos de um Deus que está fora, mas que não está dentro. Então, esse é um desvendar de um Deus interior. Todo mundo quer aquele Salvador, quer um Salvador, quer uma linha, quer voltar ao seu jardim do Éden, quer
falar de Jesus, onde Jesus, se você for procurar na Bíblia Sagrada, na Bíblia cristã, não tem nenhum livro escrito por Jesus. Os evangelhos, de onde vem a palavra evangélicos, eles não são jesuítas, né? É um grupo que não é jesuíta, é evangélico. Segue os evangelhos. Até porque o nome Jesus é um nome criado por nós. A letra J não existe no alfabeto hebraico. Nós temos Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E esse arquétipo do Cristo, do iluminado, do verbo que se fez carne, do Jesus Cristo, ele aparece de diversas formas para diversos grupos e que precisa ser respeitada. É uma conexão que precisa ser respeitada. O centro cristológico é um centro do nosso ser, é um momento de despertar. Não adianta você servir ou obedecer a uma entidade externa com medo do inferno e dentro de você carregar o seu inferno interior. Tem muitas pessoas que por fora estão aí vestidas de santidade, de dogmas e de tudo que é correto dentro da sua verdade, onde a verdade é o todo. Tudo que nós sabemos sobre Deus ou sobre qualquer coisa são meias verdades, é o meu prisma, é a forma relativa de ver as coisas. O que eu conheço é relativizado dentro do universo de elementos conhecidos para mim. A epistemologia do ensino já mostra isso. O saber, como eu sei, como eu desenvolvo o meu saber, o meu conhecer. Não é? Então, nesse celeuma de religiões e verdades absolutas, nós vemos muitas confusões, sofrimento humano e a falta da autorresponsabilidade. Não é? Então, nós temos Yeshua, que para uns Jesus Cristo, Jesus, o Cristo é quase que um adjetivo. Jesus não é Jesus Cristo, é Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José, Yeshua. A letra J nem existe no hebraico, como eu falei. Então, em outro momento, esse ser crístico aparece fazendo parte da grande fraternidade branca. Para um grupo, ele aparece como verbo encarnado, que é o que eu trago no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é um texto da Bíblia. E a partir daí eu começo a conversar no livro sobre a projeção de princípio, verbo e carne em um Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que já é arquétipo, isso daí, que se manifesta na humanidade e em tudo que existe. Então, quando a gente quer saber o princípio, o mental, o universo é mental. Antes de qualquer coisa se materializar, ela existe no mental. Isso é hermetismo. E o livro tem Hermes Trismegistus, né? Não o nome exatamente dele, mas uma filosofia hermética, né? Esse foi uma das pessoas que, pelos estudos, entende-se que ele viveu na época do patriarca Abraão e que trouxe muitos ensinamentos acerca do fim, início e reinício de todas as coisas, da morte, vida, morte, do universo, das estrelas, da astrologia, que hoje a astrologia está muito deturpada. O horóscopo é uma mensagenzinha motivacional, onde, na verdade, o estudo do céu é algo muito antigo, muito lindo e muito profundo, e algo altamente espiritual. Dentro da espiritualidade, eu falo de espiritualidade e não de religião. E respeito todas as formas de religião, porque religião é religare. É a forma que você se religa a esse fio eterno que é a espiritualidade. Como você muito bem falou, Monique, o problema está no extremismo. Quando se coloca assim, nos extremos, aqui é a minha verdade, esse é o meu Deus. A gente vê na Bíblia, Salomão, quando ele construiu o Templo de Jerusalém, que era o sonho dele, depois de construir tudo aquilo e praticar goétia e arte dos anjos e conhecer daimons e anjos e tudo, ele pergunta a si mesmo, habitaria Deus em templos feitos por mãos humanas? Ali tem uma deixa. Se esse ser não habita em mim, não habita mais em lugar algum. Então, muitas pessoas dentro de si já têm o seu inferno ou o seu céu. De forma que, para onde for, pode ser o lugar mais exuberante do mundo, carregará o inferno interior. Então, se você não consegue desvendar esse Deus, essa paz,
E esse céu interior, fazendo o bem, a verdadeira religião é praticar o bem, é a caridade. Não adianta vomitar verdades e dogmas. Eu vou usar o termo vomitar para representar a agressividade que a gente escuta muitas vezes em relação a alguns modelos religiosos que se colocam como únicos e verdadeiros e potentes. Então, não adianta você estar com isso tudo se dentro de você carrega um inferno interior. Então, quando você morrer, você vai vivenciar esse inferno interior. O inferno não é um lugar, é uma consciência, é um estado, é um momento. É um estado de espírito, sim. Não é? Então, quando eu falo assim, o inferno é eterno. O que é eterno? Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro na conta, você pode ter um casamento legal, você pode ter filhos saudáveis, você pode ter o emprego do seu sonho. Mas se você vive em constante conflito com você mesmo, questões que não estão bem resolvidas dentro de você, isso te consome. É aí que mora o verdadeiro inferno. Porque você não está bem espiritualmente, você não está mentalmente equilibrada, você começa a fazer coisas que não são consideradas normais, porque você está totalmente desequilibrada. Então, a sua evolução terrestre, ela vai muito mais além do que você conquista materialmente. Você pode ter tudo de bom e de melhor materialmente, mas se você não estiver bem resolvida com você, se você não acreditar numa força maior, aonde você se apega na hora da dor, você tem um conflito interno. E esse conflito interno se chama inferno. Você vive no seu próprio inferno. E sabe o que acontece? Quando você vive no seu inferno, você traz pessoas para dentro dele. Porque você trata mal pessoas, você não consegue lidar com os problemas diários, você não consegue nem receber e nem proporcionar afeto. Você quer uma coisa pior do que você não conseguir receber afeto? Uma pessoa está te oferecendo um abraço. E você está falando, não encosta em mim, que eu não quero que você me abrace. Olha o inferno que essa pessoa está vivendo por rejeitar um abraço. Exatamente. Interessante que você está falando de uma parte do livro, onde eu falo de energia e matéria. Né? Einstein postulou muito bem quando ele apresenta a fórmula e diz que matéria é energia em outro grau, em outro estágio, em outra velocidade. Então, quando você vê uma pessoa que carrega o seu inferno interior chegar num ambiente, através da energia trocada ali entre as demais pessoas, ela começa, entre aspas, a contaminar a energia local e a energia individual do grupo. E o movimento contrário é muito difícil. Para você fazer um movimento contrário de controle dessa situação infernal, geralmente você tem que usar de simbolismos e artifícios espirituais mesmo, porque é algo espiritual, é algo que perpassa a matéria. Não tem como você ir para a medicina tradicional, fazer um exame e o médico acusar, ó, fulano está vivendo o inferno, está vivendo o céu. Na psicologia, na psiquiatria, consegue identificar um pouco, mas a pessoa fica presa naquele inferno interior. Ela precisa se libertar e só ela pode abrir a porta da Matrix. Todo mundo pode tentar ajudar. Então, muitas vezes, ela vai para alguns modelos religiosos que, no lugar de ajudar, piora ainda mais, prende ainda mais e traz medo, aflição, dogmas e doutrinas que geram ainda mais confusão, né? Então, veja, esse livro, Monique, ele pode parecer profundo para quem está na minha bolha, de onde eu vim e de onde ainda estou, porque eu ainda estou muito cristianizada, apesar de já estar despertando a consciência cristológica, planetária e ética, entendendo que todos somos irmãos e irmãos nesse ciclo de vida, morte e vida, mas ainda estou muito no modelo de fé
dominante do ponto de vista, né, cristão, e pode ser raso para quem já passou disso, para quem está mais além. Então, é um livro que tem catolicismo, até porque a igreja evangélica protestante, ela nasceu do catolicismo, então tem um pouco de catolicismo, tem um pouco de... Quem nunca leu Lutero, leia, que é do protestante, leia Lutero. O Lutero foi um dos maiores protestantes, não é à toa que ele escreveu aí o livro. Leiam, é sensacional. Fica aí na fichinha, hein, gente? Deixa eu mandar um beijo aqui para Drica, minha amiga, Angelita, Antônio D'Antoni, italiano, amigo também. Um beijo a todos que estão aqui presentes, gente. Então, é um livro que traz um pouco de Kabbalah. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar Kabbalah, porque é um sistema muito profundo. Mas para quem quer estudar e adentrar nos mistérios da Kabbalah, que é um sistema judaico de recebimento, né, onde a tradição oral e escrita foi passada de geração a geração para quem pratica o judaísmo, eu entendo que esses livros podem ser o ponto zero. Né? Então, um rabino pode ler o livro e falar: esse livro não é Kabbalah, está muito distante do que seria Kabbalah, mas é o início. Para quem não sabe nada de Kabbalah, para quem não tem ideia do que seja Kabbalah, né, esse livro é um bom início. Ele traz as emanações divinas. Ele começa falando sobre Deus em sua origem, como princípio, eu vou chamar de Deus, né? Erreiê, o ser, a fonte, quando se cria, criando-se e experienciando-se em todas as coisas, antes da polaridade. Antes do princípio masculino e princípio feminino. Agora, imagine você, eu como bióloga, engenheira, falar de algo totalmente fora do mundo da matéria, do mundo do racional. Então, é um livro que traz Darwin também. Quem não leu Darwin, A Origem das Espécies... Li na época da faculdade. Leia, porque a gente vê muito... Sensacional. Opinando, mas não lê o livro. Então, olha, quando foi que esse despertar chegou para mim? Esse despertar chegou para mim quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira por 3 vezes. E alguns livros eu vou lendo de forma salteada. Então, quando você lê, sua chave vira. E aí você faz, não, tem coisa que está sendo explicada, direcionando-se para o que se quer. Para o domínio, para o controle, para a manipulação, para uma orientação política, para outra coisa. Mas não é o que está aqui. Então, hoje, eu não consigo mais entender ou observar a Bíblia como um livro literal, numa interpretação literal, mas como chaves ocultas de algo muito maior. Você sabe que eu nunca encarei a Bíblia como a Bíblia. Eu sempre encarei a Bíblia como um conjunto de livros. A Bíblia, para mim, é um monte de livros cheio de história. A Bíblia, para mim, ela foi construída por homens. Então, naquela época, eles escreveram o que convém. Na outra época, escreveram o que convém. Na outra época... Tanto é que hoje nós temos Jesus adaptado de louro de olhos azuis. Jesus nunca poderia ser louro de olhos azuis. Exato. Porque isso foi estipulado pelos homens da época, foram passando de milênios. Então, assim, a Bíblia, para mim, hoje, é um grande livro cheio de livros de ficção. Monique, tem tanta coisa na Bíblia que está dizendo o que está acontecendo atualmente. Beleza, para isso a gente tem profetas, como a gente sempre teve, Nostradamus, a gente tem um monte de profetas que existiram no mundo, que disseram, sem nenhum conceito de Bíblia, o que está acontecendo agora. Exatamente. Eu posso acreditar, sim, que o que está na Bíblia... eu nunca li a Bíblia. Nunca li a Bíblia. Monique, você é kardecista, sua Bíblia é o livro dos Espíritos. Eu não vejo o livro dos Espíritos como uma Bíblia. Eu li o livro dos Espíritos como uma obra
ficcional. Isso Nós muda temos tudo. médios. Isso muda Exatamente. tudo. Eu não levo a Bíblia como um parâmetro para eu viver minha vida. Isso, estudar o contexto, quem escreveu aquilo, onde estava morando, o contexto geográfico, político, religioso, o que estava acontecendo. E mais, a gente lê aqui a Bíblia no português, não é? Mas é importante procurar o texto original no hebraico. E aí você vê que muitas traduções não têm nada a ver com o que está lá no hebraico. E as pessoas leem aqui no português e falam, olha aqui o que está escrito, e é assim, porque Deus falou assim. E muitas vezes não é nem esse Deus, é o Deus Yodevá, Elohim, Adonai, é outra essência divina, que muitas vezes é o amor, é a justiça, é a guerra, é a compaixão, porque se ele é o todo, ele não está fora de nada. Eu falo ele e, ao mesmo tempo, eu me corrijo, porque não tem gênero. Quando eu falo da fonte, antes de se polarizar, eu falo de uma fonte sem gênero. Aqui é que nós falamos ele e damos a ideia de um pai, de um rei, de um homem. Temos um Jesus tido como Cristo, né, europeu, que é o Jesus Cristo europeu. Então, assim, muitas coisas, Monique, são traduzidas e se perde da sua essência. E o que me dói é pegar esses ensinamentos e manipular o povo para fins políticos ou para defender coisas absurdas como homofobia, racismo, preconceito. E muitas pessoas que não têm um pé na ciência falar, é ciência. Eu vi muitos textos falarem, a ciência diz isso. E textos altamente homofóbicos. Eu, como bióloga, fiquei pensando, e o que dizer das plantas, né? Que se autofecundam, e o que dizer do cavalo marinho, onde um macho fica engravida. Então, as pessoas falam de ciência assim com uma arrogância e com a tradução de um texto sagrado, né, tido como textos sagrados, dentro da sua perspectiva. Então, as verdades são meias verdades, porque a verdade é o todo. Quando a gente falou ainda agora sobre o extremismo, vocês querem algo pior do que o Islã relacionado ao extremismo? Eu não estou falando de fé, eu estou falando de religião extrema, de indivíduos que seguem uma doutrina que eles não sabem de onde vieram, mas que impuseram aquilo na própria vida, na própria sociedade, para colocar, impor o que eles querem. Para serem misóginos, machistas, abusadores. Porque na história a gente sabe que no Islã a gente tinha o Deus deles que era pedófilo. O cara viveu em terra, como Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo viveu em terra. Eu não acredito no que foi criado todo em volta dele. Isso. Que aí é um livro criado por homens. A gente não sabe. Agora, você quer uma religião mais extremista do que o Islã, que usa a religião, a doutrina, para abusar, para matar, para fazer e acontecer no Oriente Médio? Não tem. Então, em nome do seu Deus, matam. Então, veja exato, o perigo. Não dá para entender. Porque se nós somos irmãos, né? Por mais atritos que tenhamos, por que eu vou desejar que você morra decapitado? Por que eu vou desejar que a sua irmã seja estuprada? Por que eu vou sorrir quando eu sei que a tua irmã, a tua mãe, a tua vizinha foi estuprada coletivamente? Então, esses são os verdadeiros demônios. São os daimons interiores que se materializam e utilizam o nome do seu Deus, da sua religião, do seu modelo de fé, para fazer todas essas atrocidades, né? Então, assim... Eu acho que em 2023... 2022, eu senti que os últimos anos nós estávamos na Idade Média. Verdade.
Eu achei que a gente retrocedeu tanto pela doutrina, pelas concepções que foram impostas, pelo rumo que nós estávamos tomando. Até de mulheres indo a podcast. Eu tenho um podcast, gente. Eu sei do que eu estou falando. E podcast abrir um espaço para mulheres dizer que a concepção delas de sociedade seria a da Idade Média. Aonde essa pessoa viveu? Aonde essa pessoa se educou? Quem são os pais dessa mulher? Nós estamos falando de uma mulher. Se fosse homem, a gente dava na cara, repudiava e tudo. Mas nós estamos falando de uma mulher na Idade Média, onde elas expressavam as opiniões e eram queimadas na fogueira. Ia pra fogueira. Que eram consideradas bruxas. Isso, e se não tivesse um homem, né, nada contra, assim, é importante ter a sua família, mas se não tivesse, era bruxa, tinha que ir pra fogueira também. Como é que essas mulheres se manifestam dessa forma, não é? Exato. Eu sou a louca das ervas. Eu adoro erva, tudo que eu planto dá. Eu tomo banho de... Eu sou a louca. Eu vou para uma tribo indígena agora em 2023 manusear a erva. Eu seria queimada, viva. Eu também. E aí a gente tem uma mulher que usa bolsa da Louis Vuitton, que quer dizer pra gente que a sociedade ideal hoje seria a dinâmica da Idade Média. A pra puta que pariu, né, gente? Exatamente. Esse é um lugar de fala. Se manifestar, de mostrar realmente essa revolta. Então foi isso. Aí eu fui pegar o histórico dessa mulher, eu nem vou entrar aqui no quesito, mas é isso, é sobre isso, entendeu? Não se doutrinem, abram a mente, conheçam o seu semelhante, veja o que é diferente nele para que você aprenda com ele e não julgue. A gente está aqui para evoluir. Se você entrar nessa merda nessa vida e sair do mesmo jeito que você entrou, você pra quem encarnou. É muito triste, realmente. É revoltante a gente perceber que estamos em 2022, 2023 agora, e ainda temos esses comportamentos, né, que se utilizam de religiões para poder expor preconceito, xenofobia e a própria mulher, como você falou. Isso eu não consigo conceber. Não consigo conceber. Então, Monique, esse livro e o outro livro tomou como pano de fundo os 72 anjos cabalísticos, mas apenas como uma âncora para trazer uma mensagem. Utilizou uma linguagem que é falada por católicos, cristãos, espíritas, ateus, xamânicos, tarólogos, para poder chegar, de alguma forma, nesse desvendar no coração de cada um de nós, porque somos todos irmãos e irmãs, não estamos aqui à toa. E é isso, viva a Era de Aquário! Ela é uma fofa, né, gente? Que delícia! Agora, Rosemara, me fala uma coisa. O que você pode dizer para os leitores que estão aí querendo conhecer, desvendando Deus? O que eles podem esperar? Alguns leitores podem imaginar que vão adquirir mais algum livro cristão, evangélico, mas não é isso que eles vão encontrar lá. Vão encontrar muitas perguntas, poucas respostas. O livro traz textos que provocam questionamentos, né? Textos extraídos da Bíblia, dos livros da Bíblia Sagrada, também do Caibalion. Tem um pouco de tarô do ponto de vista do alfabeto hebraico, do Aleph Beit. E nossos leitores eles vão ter acesso também aos anjos do dia. E pode se conectar a essas consciências angelicais através dos seus ritos, se isso fizer sentido dentro do seu sistema de fé. Todo o sistema
sistema de crença, todo o sistema de religare é muito bem... Traz uma reflexão sobre a não polaridade, sobre o respeito ao homem e à mulher. Eu achei muito interessante quando você se colocou aí e manifestou revolta. Eu coloquei essas palavras de revolta numa linguagem espiritualista. E, em dado momento, eu falo de uma essência de Deus chamada Elohim. Elohim é o Deus que une o princípio masculino e feminino de igual modo, de forma que não há ninguém inferior ao outro por conta do seu gênero, por conta da sua cor, por conta do seu status social. Então, quando vamos ler a Bíblia e vemos tudo Deus, nós perdemos muito dessa mensagem, dessa essência. Então, que esse despertar crístico e que Deus Elohim possa se manifestar no centro cristológico, na consciência interior de cada um, e que possamos respeitar o próximo e amar o próximo como a nós mesmos. Porque a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, os que estão sofrendo. E no plano simbólico, isso significa as pessoas que precisam de um apoio, de uma ajuda. Não é só uma oração, um Deus te abençoe, não. É o fazer. Porque a fé sem obras é morta. Essa é a minha mensagem. Eu quero mandar um beijo aqui para todos que estão presentes. Tem muita gente aqui. Gente, um beijo no coração. Os livros estão disponíveis, esse livro também. Pois é. Aonde que eles estão à venda? Tem livro físico, tem e-book. Como é que as pessoas conseguem aí acessar? E então, nós temos o livro físico, eu estou até com um deles aqui. Ah, tá aqui o livro de Mostra a capa! Ai, gente, olha essa capa! Mostra a outra também! Ah, tá. O outro parece uma Matrix e tem o tetragrama. Afasta só um pouquinho. Afasta, 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 afasta. Aí, olha que lindo. Aonde eles estão à venda, Zilmara? E então, eles estão na Amazon, na Magalu, Americanas, no site da editora Viseu, no Escritor Nacional. Um beijo aí para o nosso escritor e amigo Fábio Passos e o Mar também. E tem ele também no formato e-book, para quem desejar. E quem estiver aqui pertinho de mim, consegue também adquirir diretamente comigo. A gente vai fazer sorteio deles, não? Sim, vamos sim. Como é que a gente pode fazer um sorteio? Eu quero sortear. Muito bem. Vamos fazer sorteio de qual? Então, vamos sortear esse daqui, Monique? A última obra? A Origem. A Origem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. A Origem está em sorteio. Como é que vai funcionar isso, Monique? Manda lá no meu direct, Monique MM. Ai, meu Deus, caí aqui. E voltou. Tudo é energia. Manda lá no meu direct, Monique MM18. Eu quero o livro da autora Zimara Peixoto. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro ou o e-book? O livro físico, eu mando pelos correios. O livro físico! Maravilha! Já manda lá no meu direct, Monique MM18. Eu quero o livro da Zilmara Peixoto. Muito bem. Quando a live acabar, eu corro lá para saber quem ganhou o livro da nossa autora, tá? Zilmara, querida, tô achando que temos que virar cativas mensalmente com esse assunto no meu projeto. Vamos sim. Porque 1 hora é muito pouco. Quem tu acha? Eu concordo demais. Concordo demais. Era tanto assunto e a gente foi falando assim, meio que... Nossa, querida. 1 hora de live, aproximadamente. Nossa. Eu quero muito, muito te agradecer pela simpatia, pelo carisma, pelo bate-papo. É fundamental que a gente tenha escritores nacionais que abordem temas assim, de modo sutil, mas muito preciso, para esclarecer e conscientizar. Eu quero muito te agradecer, desejar sucesso.
falar para você, não pare de escrever. Pretendo te conhecer na Bienal. E se não for na Bienal, numa próxima parceria. Mas o que eu tenho para te desejar é só sucesso. E não pare de escrever, ok? Ok, Monique, muito obrigada a você pelo carinho, por esse espaço de fala, pelo seu projeto maravilhoso. Fico muito grata. Agradeço a todos os amigos, amigas e parentes que estão aqui na live. Um beijo no coração de cada um. Que Hashem Adonai os abençoe. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, saiu, participou, que vai assistir depois. Dizer que hoje estamos juntos aí até as 10 horas com mais live, com mais autores e mais sorteios. Zilmara, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, Monique. Até a próxima. Tchau, tchau.